Graça e paz do Senhor Jesus, nossos queridos e amados internautas, você que está sempre nos acompanhando aqui no AbaCast. Hoje um episódio especialíssimo. Vamos falar sobre um tema muito importante para os nossos dias, principalmente você que está iniciando sua caminhada ministerial, você que se sente um vocacionado. Eu te dou um conselho. Manda os teus amigos assistir esse podcast com você hoje, compartilha esse conteúdo com seus amigos, pessoas que amam o ministério, amam o chamado, seja ele qual for no reino de Deus, faz com que eles tomem posse desse conteúdo também junto com você, não seja abençoado sozinho. Então, antes de começarmos, você já pode dar o seu like aí, e se você ainda não é inscrito no nosso canal, faça isso agora, sem perca de tempo. Nós temos aqui o cuidado de trazer conteúdos maravilhosos para todos vocês. Então, iniciando hoje na bancada nós temos aqui dois convidados ilustres, né? E já vamos apresentá-los. Pastor Anderson Vital conosco hoje. Paz e graça a todos. Que bênção, né, pastor? Estamos mais um momento junto, poder compartilhar, poder a gente crescermos, aprendermos, amadurecermos, né, que vai ser falado sobre isso aqui hoje. E que bênção essa oportunidade de poder servir à mesa, né? Hoje eu me sinto mais, estou aqui mais como um copeiro, tá? Das excelências que Deus colocou em nossa frente também. Que Deus abençoe. Forte abraço. Amém. E como sempre conosco aqui, nosso querido Luan. Amém, pastor. Graça e paz, povo de Deus. Uma honra mais uma vez. Esse podcast tem abençoado tantas vidas, tantos temas extraordinários. E hoje a mesa está pegando fogo. É isso aí. E conosco também o querido pastor João Aguiar, veio ali de Salvador, para nos abençoar aqui na nossa cidade. Pastor João, graças e paz. Amém, graças a Deus, que a paz do Senhor continue conosco. É um privilégio poder participar desse momento tão bonito, né? Porque eu tenho certeza que daqui vai fluir muito alimento, né? Muito remédio para curas, né? Olha. Muitas pessoas serão alcançadas através de tudo isso aqui. E que o Senhor possa nos usar de maneira profunda para sarar feridas profundas também. Né? Glória a Deus. Glória a Deus. Esse é o propósito do nosso coração hoje. E eu quero, como sempre, né, nós fundamentamos os nossos episódios em um texto bíblico. E hoje quero ler com você Eclesiastes capítulo de número 12, versículos 13 e 14. E o que é interessante desse texto é que Salomão escreveu o livro de Eclesiastes no final da sua vida, no auge da sua maturidade, depois de ter vivido e visto tudo pela vida, né? Depois de ter tomado as decisões, depois de ter passado por tudo que passou, ele termina os seus escritos deixando esses dois versículos aqui bem interessantes. Versículos 13 e 14 que diz assim: de tudo o que se ouviu, a conclusão é essa: tema a Deus e guarde os seus mandamentos. Porque isto é o dever de cada pessoa, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. E aí, querido, por que escolhemos esse tema hoje? Consequências de uma vida inconsequente, né? Porque nós sabemos que Salomão foi um homem em que, em todo o contexto bíblico, nem o próprio Jesus deu ali ou deixou ali garantias da salvação de Salomão. Nenhum teólogo que eu conheço até hoje, alguém que escreveu algo, mesmo os mais ilustres pensadores da graça de Deus, podem garantir a salvação de Salomão, né? Então isso eu acho interessante conversarmos hoje, porque não cabe a nós julgar, muito menos dizermos se Salomão foi salvo ou não foi, mas pensar um pouco sobre essa questão de uma vida inconsequente, de decisões tomadas de forma no impulso, né? No calor da emoção e do momento. E hoje a gente sabe que o que mais fazem as pessoas sofrerem são o aceleramento, é esse aceleramento que as pessoas vivem nos dias de hoje, né? Muita gente sofrendo terrivelmente
com ansiedade. E a ansiedade a gente sabe que leva as pessoas a tomarem atitudes e decisões que não eram para tomar. Então, vamos conversar um pouco sobre isso hoje. Já quero abrir aqui para a nossa bancada e você que está nos ouvindo, seja bastante criterioso, preste bastante atenção em tudo que nós vamos falar aqui hoje, porque Salomão uma vez declarou: nada do que a minha alma quis eu a rejeitei, eu deixei de dar a ela. Então, assim, Salomão é muito forte. Nada do que a minha alma desejou eu deixei de a dar. Então, ele fala isso com certo ar de arrependimento, como dizendo assim: eu não deveria ter feito tudo que a minha alma me pediu, porque a Bíblia diz: enganoso é o coração do homem. Então é nesse caminho aí que nós vamos, né? E eu queria que vocês também deixassem algo aí nesse sentido, porque eu sei que tem muita gente jovem nos vendo. Luan aqui é líder dos jovens da nossa igreja. Nós temos aqui o pastor João, que já está com seus cabelos brancos, né? Vai ter muita experiência para compartilhar com a gente aqui. Pastor João, que vive aí, viu muita coisa acontecer durante... Quantos anos, pastor, de ministério já? Viajando, eu fazer 25, né? Isso só viajando e pregando, né, pastor? Fora a experiência que teve em toda a vida. Então é isso. Essa é a nossa proposta para hoje. Eu sei que isso vai realmente bombardear o seu interior, mas não se preocupe. O mesmo Deus que está provocando esses incômodos aí dentro de você, através desse conteúdo, é o mesmo que pode organizar essa casa e deixá-la nova novamente. Não é isso aí, pastor Anderson? Perfeitamente. É feliz as palavras de Salomão, independente ou não. A questão na mesa hoje não é soteriologia, doutrina da salvação. Mas as pérolas que ele deixou para nós, e se foi da permissividade de Deus, né? A Septuaginta colocar esses livros de Salomão, né? Nesse conjunto de livros chamado Bíblia, não foi à toa. Não existe coincidência, existe cristocidência, né? A gente falava sobre isso na igreja. A gente precisa avaliar com muito carinho, com muito cuidado. São 3 fases da vida dele. A mais, vamos dizer, a mais impactante você encontra muito aqui no livro de Eclesiastes. E você vê o começo do capítulo, né? Lembra do teu Criador, não é assim? No dia da tua mocidade. Ou seja, aqui, né, versículo 1. Exatamente, versículo 1. Ele já começa dando indicativa dos seus erros. Talvez eu não me lembrei. Talvez eu não estava no... Então, geralmente, quando um pai aconselha um filho, ele aconselha daquilo que ele não conseguiu realizar. Então, ele vai querer um carinho para esse filho. Salomão, ele deixa isso aqui muito tremendo, principalmente no versículo 14, que é o encerramento do capítulo. Tomamos uma conclusão. Enfim, o camarada cheguei já a essa conclusão. Exatamente, já está no seu auge da sua experiência. Ele está dizendo o seguinte: eu vivenciei, eu atravessei esse caminho. Eu digo com prioridade e propriedade. É interessante, a maturidade você não consegue conquistar ela do dia para a noite, você não consegue instalar o dedo, acordei hoje maduro. Não existe não se compra assim. No mercado. Não chega você, me receita maturidade. Não né? se compra. Não tem como. Mas, por exemplo, eu tenho um sogro que vai fazer 80 anos esse ano. E ele disse: rapaz, mais uma coisa eu aprendi. 80 anos, está aprendendo. Então são a dádiva da vida que Deus nos fornece, que Deus nos presenteia, a dádiva de viver é essa, que até o último dia de respiração de vida nós estaremos aprendendo. A maturidade, ela é gradativa, ela vai de acordo com as experiências. São as irmãs que andam juntas, né? Experiência, né? E a maturidade. Foi de Salomão também a frase, Luan: melhor é para um jovem ir a um velório do que a uma festa. O que você acha disso? Pastor, interessante. Antes de responder a sua pergunta, algo me chamou a atenção na fala do pastor antes, que é sobre o fato dele querer mostrar isso para os jovens, né? Se você observar também um livro anterior, Provérbios, ele sempre tratou assim: escute seu pai, escute a sua mãe. Isso. Talvez 12:1, 13:1, 18. Teu pai é todos. Ou seja, ele foi o homem mais sábio. Ele foi o que ele pediu, ele não pediu riquezas, ele já sabia que com a sabedoria viria riquezas, né? Então ele foi inteligente em pedir isso. E como não é para falar sobre a sua salvação, mas sobre os seus ensinos, que Deus permitiu, né, estar aqui respondendo a sua pergunta, ele sabia que seria em momentos assim, ele com certeza passou por momentos assim, perdeu o pai, né, aquela exortação que Davi deu a ele antes de morrer,
Ele disse o quê? Seja homem. Né? Talvez Davi, no seu último momento de vida, ele quis se retratar com seus filhos aquilo que ele não fez durante toda a sua vida. Né? A gente sabe sobre o erro que ele cometeu, que aquele pai cometeu, reverberou ali com seus filhos, fazendo tudo que tinha de errado. E ele dá aquele último conselho a Salomão: seja homem. Aí Salomão aqui também, no seu final de vida, ele também começa a dar os mesmos conselhos. Escutem, procurem o seu Criador. Porque tudo que eu vivi, tudo por onde eu passei, eu aprendi. O que era bom e o que era ruim. E sobre isso que o pastor perguntou, é melhor estar num velório, é justamente a experiência, porque você está no final de tudo. Você está no velório, você começa a o quê? Refletir. Com certeza. Meu Deus, eu vou chegar ali. Uma hora eu vou chegar ali. Mais cedo ou mais tarde, eu vou chegar nessa condição, né? Eu estou falando uma questão. Você passa os natural. 3 tempos, né? Passado, presente e futuro. Exato. Na questão natural. Numa festa você está pensando em quê? Só no presente. Você está desarmado, você está, como o pastor ministrou, né? Você está despercebido, você está ali desatento, está em festa. Mas quando está no velório, todo mundo começa a pensar. A mente fica aguçada, né? Principalmente o globo temporal começa a te pressionar no juízo. E aí? Aí começa a vir as memórias, lembranças. Meu Deus, eu preciso me cuidar. Aí eu vou cuidar da minha saúde, eu vou cuidar do meu corpo, eu vou cuidar do seu quê. Se você chegar nesse velório e a pessoa tiver morrido de um acidente de trânsito, com certeza, quando você sair de lá, você não vai correr tanto. No primeiro cruzamento, você vai parar. Quando o sinal ficar amarelo, você para, você não vai arriscar passar. A prudência. Né? Mas, pastor João, diante de tudo isso que a gente já falou aqui, e o senhor que já teve tantas andanças aí por esse país, já conheceu, acho que todas as federações do Brasil, já, né, pastor? Pregando, sim, várias igrejas, ministérios. Né? Falar um pouco para esse público, claro, a grande massa que nos ouve e nos vê é de gente cristã, é de gente que tem esperança no ministério, perspectiva ministerial, de vocação, chamado de Deus. Quais seriam aí os conselhos do João Aguiar para esses, principalmente os que estão começando agora, pastor? Estava ouvindo vocês aqui e meditando aqui um pouco sobre a maturidade, né? Porque é um processo, né? Maturidade é um processo. E eu anotei aqui que maturidade, entre muitas coisas, é deixar de entender e aceitar. Quando você começa a aceitar até o que você não está entendendo, isso é um sinal que você chegou nessa maturidade. Porque a gente busca muito entender. Essa coisa do conhecimento às vezes nos tira do propósito. Não é todo mundo que está pronto para conhecer, para entender. Você vê que a árvore do conhecimento, Adão foi removido de lá. Um pouquinho que ele ficou sabendo, ele perdeu o jardim, perdeu tudo. Forte aí, né? É interessante mesmo. Existem pessoas que elas têm que aprender a aceitar. E essa coisa da gente querer entender é um processo difícil. Porque você vai acabar se rejeitando. Entendeu? Porque se a onisciência pertence só a Deus, né? Não, se nós Deus... não temos o poder de adivinhar o futuro. Você já imaginou se Deus... Aceitar o processo e confiar. Precisa confiar em Deus. É interessante que tudo que o diabo faz é mentir, né? Distorcer o que Deus falou. Isso aí foi muito forte que ele falou. Quando a serpente chega para Eva e diz: vocês serão como Deus, mas eles já eram seres... imagem e semelhança de Deus. Mas antes disso... Aí ela disse: poxa, tem mais algo aqui. Eu acho que é isso que o pastor... Mas é importante lembrar também que antes dessa fala aí do diabo, ele lançou a dúvida. O que foi mesmo que Deus disse? Aí sobre o conhecimento, né? ela tipo aguçou a ideia na cabeça de Eva. Eva disse: oxe, deve ter algo a mais. Só que a gente sabe, né? Só que nem ela e nem Adão estavam preparados para aquele conhecimento, né? Porque quando você aceita, fica mais fácil de você entender. Aceitar primeiro. Nunca conhecer primeiro.
O que acontece no processo, um encontro com Jesus, como é que é? Conhece ele primeiro ou aceita? Aceita. Aí veio conhecer e prosseguir conhecer. É por isso que a gente conhece Jesus, mas não conhece Satanás. E ninguém aceita ele. Olha aí. É foda. Se pega a pessoa mais simples que existe, ele tem conhecimento de Jesus. Mas o mais sábio não tem conhecimento de Satanás. Ele não se deixa. Ninguém conhece ele. Perfeito. Verdade. Entendeu? Porque essa geração não, isso já vem do Éden. A humanidade, olha aí, elas querem entrar nesse processo de querer primeiro conhecer para depois aceitar. Por isso que por muitas pessoas sábias e entendidas desse mundo, Jesus é intragável. Porque não aceita. Não aceita. E muito forte isso aí, hein? Sem o aceitá-lo, ele não se revela. Você não vai conhecer ele nunca. Meu Deus, é isso mesmo. Ele se deixa revelar, né, pastor, por aqueles que o aceitam. E quanto mais você vai o aceitando, porque é um processo. Glória a Deus. Primeiro você aceita a ideia de alguém que está te entregando um recibo, né? Que aceitar Jesus é receber um recibo. Jesus morreu na cruz, as pessoas não entendem. Por que os crentes fazem apelo? Aceita Jesus, aceita Jesus. Esse aceitar Jesus é para entregar o recibo. Porque Jesus, quando morreu na cruz, ele pagou a dívida de todo mundo. Isso. Mas ficou com os recibos com o nome de todo mundo. Clécio, Matias, João Aguiar. Está aqui o nome de todo mundo, os recibos. Eu preciso chegar até ele para pegar esse recibo. Pode dar uns glória, né? Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Você compartilhou comigo uma vez sobre o irmão que chegou na igreja e disse para o senhor: não vou ficar aqui não, que eu não concordo. Não concordo. Aí o senhor disse: pois senta aqui que eu vou te falar as coisas que eu não concordo. Compartilha essa experiência com a gente aí. Eu vou falar isso aí. Então o que acontece? Qual é a diferença? Existem pessoas que o inimigo convence que elas não são nada, que aquilo que ela errou vai levar para o inferno, vai destruir a vida. Qual é a diferença de outros que, quando erra, diz para o inimigo: eu não tenho nada a ver contigo. Errei, vou pagar meu preço, mas o meu acerto não é contigo mais. É que existem pessoas que têm um recibo. Não adianta alguém dizer que pagou se não tem um comprovante, não tem um recibo daquilo. É isso aí. E aqueles que entregaram sua vida para Jesus receberam esse recibo. Isso eu falo uma metáfora para que as pessoas entendam o que é. Então você tem esse recibo. Então quando o credor chega e diz: olha, você fez isso, aí você mostra o recibo. Tá pago. Tá pago, eu não tenho nada a ver contigo mais, eu não pertenço a outra coisa, né? E nós fomos adotados, né? Então, embora ele chegue dizendo que o nosso pai é outro, mas no documento consta que nós somos filhos dele, né? Não tem jeito. Então ele nos comprou. E comprar aquilo que você cria é difícil. Olha aí. Mas ele fez isso, né? Olha a disposição de Deus para nos resgatar, né? Você criou o negócio, depois você tem que ir lá e comprar o que você mesmo criou. E a raiz, tudo isso aí partiu do ponto da maturidade, né? Porque foi o que Salomão precisou entender. Interessante. E pelos processos que Salomão... Pastor, veja o que está aqui em capítulo 10, versículos 1 e 2. Assim como a mosca morta faz o óleo do perfumador exalar mau cheiro, assim também uma pequena tolice pode ter mais peso do que a sabedoria e a honra. O coração do sábio se inclina para o bem, mas o coração do tolo se inclina para o mal. Veja, o senhor falou de metáfora aqui, eu lembrei. Veja a questão: uma mosca só pode colocar a perder o perfume inteiro. Uma só. Então, assim, é importante, porque não existe, pastor João, idade específica para se alcançar uma maturidade. Eu conheço pessoas idosas que não têm maturidade. Conheço jovens que já têm maturidade. É porque é de entendimento, né? Essa maturidade é de entendimento. Aí entra na questão do aceitar. Quando você aceita os processos e se submete aos processos,
consequentemente, a maturidade vai chegar. A falta de maturidade nesse texto aí da música, olha o que aconteceu. Aqui é perfume. Isso aqui não atrai mosca. Mas o que atraiu a mosca é o frasco aberto. Olha aí. Meu Deus. Aí por que a mosca caiu aqui? A falta de maturidade. Quem tem maturidade, o que faz? Fecha o frasco. Quem não tem, fica correndo atrás da mosca. É simples. Quando você tem uma maturidade, o caminho fica mais tranquilo. Fechou, tampou aqui. Então a mosca fecha o acesso pro diabo. A mosca não caiu de uma vez, ela ficou aqui, ó. Isso. A falta de maturidade fica. Você tem foco na mosca. Então você fica atrás da mosca. Quem tem a maturidade cristã sabe que o segredo é fechar aqui. Pronto, você fechou, acabou. Deixa a mosca. Deixa o inimigo aí. Deixa ele atuar. Então, se ele tivesse fechado aqui, a mosca não teria entrado. E aí estragou. Então, essa maturidade é muito importante para a vida cristã. Eu estou falando sempre lá na igreja para os irmãos, o proibido acabou. Aquele proibido que existia praticamente acabou com a internet. Hoje não tem como proibir mais nada. O camarada está com a internet dentro do quarto, ele vê o que ele quiser ver. O acesso ficou muito mais lógico. Então, agora o que acontece? O camarada ele tem que ter essa maturidade, esse entendimento. Nós temos o privilégio de ler um livro trazendo esses ensinamentos profundos para nos ajudar, mas Salomão não teve esse livro. Se Jó tivesse um livro de Jó para ler, seria bom demais. É isso mesmo. Na hora do sofrimento dele, ele pegar o livro. Mas ele não teve. Isso ficou para nós, é um privilégio. Nós temos aqui os caminhos, então Salomão deixou, porque ele passou por essas etapas, né? Poucos provaram da graça mais que Salomão. É bom a gente lembrar que o irmão dele foi punido na frente dele. E se ele tivesse nascido primeiro? Salomão poderia ter sido filho daquele resultado da prostituição. Ele veio logo em seguida. Veio em seguida. Isso é graça. Verdade. Entendeu? E Deus disse a Davi, te darei um, né? Depois da morte do primeiro que o Senhor falou, te darei um que reinará em teu lugar. Então, o que acontece aqui? Isso aqui ensina muito. Quando você tem maturidade, você entende que não é sair na frente. Você vê que o irmão dele vem primeiro, mas se acaba. Mas é vir no tempo. É nascer para tudo na vida no tempo que ele falou. Deus falou. Foi Deus agora que prometeu esse filho. Então Salomão vem desde o seu nascimento, tendo experiências, experimentando da graça de Deus. Salomão experimentou o que um homem com 500 anos não vai experimentar. Por quê? Porque ele foi um grande professor dessa área. O próprio Deus permitiu que ele passasse por tudo isso para ficar aqui, para evitar tragédias maiores em muitas pessoas. Aleluia. Então, é interessante esse texto. E falando um pouquinho mais da maturidade, eu notei aqui que a maturidade é desprezar o que vê e abraçar o que não vê. Isso aqui é muito difícil. Porque quando você tem maturidade, você passa a ter como se não tivesse. Pronto. Você quer ver uma pessoa ser abençoada no sentido financeiramente por Deus? É quando ela tem como se não tivesse. Desapega dessas coisas, né, pastor? Desapega. Tudo que você tem na mão. Desapega é o sinal de maturidade, né? Aquilo que você tem no coração, você perde na mão. Isso é terrível. Do mesmo jeito, a mão é de via dupla, né? É você viver como se não tivesse, né? É assim? Mas também ao contrário, também o erro, né? É você ter, né? Como é? Você ter sem... Como se não tivesse. Quer dizer, nada me domina. Nada me domina.
Tudo, principalmente falando de coisas materiais. Olha que interessante. O significado do nome Salomão. Significa pacífico e indica uma pessoa extremamente sábia. Mas Salomão vai dar moída aqui. Aí veja, que não corre atrás de modismos e não se deixa seduzir por títulos ou riquezas. Pois é. Exatamente isso que estão falando. Né? Ele chegou a essa conclusão. Eu tenho, mas é como se eu não tivesse. Agora você já imaginou tu abraçar o que não veio? Isso aqui fala de você desprezar o que vê. Esse desprezar não é abandonar, mas é você não ter como prioridade na sua vida. Isso não deixar aquilo te dominar, né, pastor? Ser dominado e não ter como prioridade. Isso é coisa terrena. E você abraçar as coisas que não veem, fala de coisas celestes, coisas espirituais, coisas do céu, salvação, coisas que nós vamos usufruir. Você abraçar o que não vê. E a fé é o firme fundamento do que não se vê, a prova do que se espera. Pois é. Isso é incrível. Você vê que o cego Bartimeu ali tem uns negócios, tem um muito bom ali. Mas não vamos voltar para Salomão. Só vou dar uma passagem para o cego. Ali é interessante. Porque Jesus, quando manda um grupo buscar o cego, Jesus manda um grupo de cegos. Porque um grupo que quer impedir que um homem clame por Jesus é cego ou não é? Então Jesus confronta dois cegos. O que está vendo e o que não está vendo. Só que os dois é cego. Só que o cego. Só que o cego Bartimeu, não dá nome para não embolar muito. O cego Bartimeu, aleluia, ele só clamou Jesus porque ele é cego. Se ele não tivesse se tornado um cego ali naquela hora ele se tornou um cego. Por quê? Porque ele passou a não enxergar mais a capa. Ele passou a não enxergar aquela vida mais. Aí ele se tornou cego para aquilo. Só que aí vem um grupo cego que está enxergando a capa. Que está enxergando aquele contexto. Que aquele grupo entende que o grito daquele cego não resolve nada. Então, vem um grupo que não conseguia enxergar o propósito e veio buscar esse cego aqui, que enxergava, né? Que ele enxergou. Porque o cego perguntou para eles, olha, quem é esse que está passando? Olha o que prova que os caras, eles eram cegos. Eles disseram, é Jesus de Nazaré. Ali provou que eles eram cegos. Só que o cego enxergado, não é não. Esse aqui é o Messias. Jesus, filho de Davi. Esse não é o Nazaré, vocês estão enganados. Você entendeu? Então, a maturidade é isso aí, é fazer você enxergar aquilo que os olhos não veem. A maturidade cristã, né? De uma vida com Deus. Então, é o que Salomão está trazendo para nós aí, esse ensinamento. Que a gente precisa amadurecer em Deus, mais do que nunca hoje, porque as coisas estão muito confusas, né? São muito confusas. Muito relativismo, né? Eu costumo falar lá na igreja, eu não tenho nenhum receio com profeta, eu não tenho receio nenhum de profetas, principalmente na igreja. Eu tenho receio de mestres. Um camarada, ele convence, ele muda a cabeça de uma pessoa. Gente que você ensina o ano inteiro, vai para a internet. Uma frase, o cara muda tudo. Entendeu? Então, a maturidade é isso aí, é você ter foco. Né? Foco, uma vida com propósito, uma vida com foco. E eu espero que esse podcast possa ajudar muitas pessoas a buscarem isso, essa maturidade. É você entender, aceitar o propósito. Depois que você aceita, aí você pode entender. Mas sem aceitar, vai ter problema. Então, na medida que você busca a maturidade, obviamente você vai ter que passar por algumas experiências. Então, as experiências vai te gerar maturidade, né? Sim. É aqueles momentos da vida que Romanos 5, né? É isso, exatamente. Que você não está esperando as eventualidades da vida, aquilo que não estava combinado, não estava no script,
Mas acontece, nós somos suscetíveis a isso. Nós estamos à mercê nessas circunstâncias. Até porque você, gera maturidade. Até porque nós não vivemos só, tem outras pessoas no barco. Ok? Existem consequências que são geradas na nossa vida por irresponsabilidades e decisões erradas nossas. Mas existem consequências que se dão por irresponsabilidades e decisões erradas de pessoas que nós decidimos caminhar com elas. Exemplo, minha esposa, meus filhos, que é um vínculo inquebrável. Se eles fizerem alguma coisa ali que não, né, pode gerar uma consequência. E eu disse outro dia na igreja, várias vezes eu já falei isso na igreja, né, que existem consequências que são reversíveis e existem consequências que são irreversíveis. Tá certo? Uma coisa que nós podemos falar sobre Salomão. Qual foi as consequências irreversíveis na vida de Salomão? O fato dele ter, para o lado da imoralidade, uma fraqueza gritante. Na verdade, Salomão não podia ver um rabo de saia. Essa é a verdade. Essa era a grande fraqueza da vida de Salomão. E não importava de que etnia, de que cultura ou de que lugar essa mulher viesse. Salomão apenas queria encher o seu harém delas. Para ele era prazeroso isso. Só que esse prazer gerou consequências para ele irreversíveis. Tá certo? Né? Porque quando o pastor falou da acessibilidade, eu me lembrei de algo interessante aqui. Que hoje muita gente reclama, mas é porque está muito disponível. Os streams, canais de YouTube, Instagram, sites, está tudo à disposição. Você liga a televisão, está lá. Mas peraí, amado. O controle do smartphone, o dedinho aqui é de quem? Exatamente. A decisão de acessar é de quem? A árvore do conhecimento do bem e do mal, pastor, Deus colocou no meio do Éden e só avisou para eles: não comam dessa aqui. Vocês podem comer de qualquer outra, mas dessa aqui não comam. A pergunta que não quer calar, e eu acredito que é a pergunta de milhões: Deus colocou alguma cerca, arame farpado, colocou algum anjo ali para meter a espada se Adão e Eva chegassem perto daquela árvore? Totalmente acessível. Deus apenas disse: não coma dessa. Então, amado, maturidade é o quê? Decidir não partir para ou não se inclinar para aquilo que você sabe que vai afetar a sua vida. Tá aqui, ó. Estou tomando porque é água, sim ou não, Luan? Sim ou não, pastor? É. Mas se o Beto chegasse aqui e botasse 3 pingos de veneno aqui, ele ia tomar se eu quisesse. E avisasse: ó, é veneno agora. Hã? E aí? Da mesma forma que vamos falar da internet, tá falando da internet, tem coisas más, eu sei que tem coisas boas. Então sou eu que escolho o que é que eu vou procurar, né? Eu tenho a consciência. E ainda mais, falando no âmbito cristão, é o Espírito Santo. Nós temos o Espírito Santo dentro da gente. E quem é doido de dizer que ele não conversa com a gente? Né? Aí você vai estar diante de você, o bem e o mal. O que é que você vai escolher? Isso. Na verdade, eu tenho certeza que o que há dentro de você, quem está dentro de você está dizendo: escolha o bem. Mas é você que decide. Quem não chegou nessa maturidade ainda vai escolher o que é mal. Por isso que ele escreveu dizendo: teme a Deus, quer dizer, temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Salomão está dizendo literalmente isso, pastor. Ouça o que Deus diz, e obedeça. Simplesmente isso. Isso aí que eu ia falar. A maturidade está aí, ele deixou o conselho, né? Para temer a Deus. E guardar os seus mandamentos. Você sabia que praticamente o único inimigo que Salomão teve foi Deus? Opa. Porque Salomão fez alianças com o mundo inteiro. A maioria dos reis que seriam inimigos se tornaram sogro dele. Salomão teve um reino de... Foi o momento em que Israel mais desfrutou de paz, foi no reinado de Salomão. De paz. Agora, nenhum rei viveu tanto conflito na alma como ele.
Deus machucava o juiz dele constantemente com a sua verdade. O inimigo dele está escrito. Eu peguei o texto aqui. Olha o que está escrito aqui. 1 dos Reis 11. Manda. Ó, a partir do 10. A palavra é tremenda. Ó, o 9. O que diz aqui? Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão. E ter Deus como inimigo não é nada bom, né? Não, por quanto desviaram o seu coração do Senhor, Deus de Israel, o qual 2 vezes lhe aparecera. Deus chegou por 2 vezes falando a respeito daquilo lá. Aí no versículo 10... Só daquele assunto ali, né? Fora os outros que Deus cobrou ele. No versículo 10, acerca desse assunto, lhe tinha dado ordem que não seguisse a outros deuses. Olha aí, tinha lhe dado ordem. Guarda os seus mandamentos. Porém não guardou o que o Senhor lhe ordenara. É por isso que ele está dando conselho lá. No final. Porque a peia aqui foi segura. Assim disse o Senhor a Salomão, pois que houve isto em ti, que não guardaste. Mas a Bíblia por aí, meu amigo. E os meus estatutos que te mandei, certamente rasgarei de ti este reino. E o da Olha só. Agora, olha o 13. Manda exegese aí, haters. Olha o 14 aqui. É Bíblia pura, meu amigo. Olha o 14. Levantou, pois, o Senhor contra Salomão. Pronto. Aí o que o Senhor... A palavra é uma coisa séria, né? O Senhor veio aqui brigar com Salomão, não. Como é que Deus se levanta contra mim? Levantando outra pessoa. Você está substituindo adversário. Deus levantou um adversário. Porque tem uma coisa, chefe. Eu aprendi com Deus. Os adversários obedecem propósito. Quando Deus chama alguém como inimigo, rapaz, aquele faraó obedeceu direitinho. Manda o meu povo embora. Não, o camarada liberou e outra coisa, saiu do palácio. Ele mesmo foi com a equipe toda para enfrentar e entraram. Rapaz, o povo de Deus para entrar naquele mar ali foi confusão demais. Tem que mandar marchar, tem que Moisés tocar na Faraó com o povo dele já chegou entrando sem nenhum problema. É mesmo. Não pararam. Meu Deus do céu. Não pararam nem para... Não. Rapaz, Jonas para chegar em Nínive foi moído. Mas eu vou te falar, cara, aquele peixe foi ligeiro demais para engolir ele. Aquele bichinho comeu aquela bobureira numa rapidez terrível. Meu Deus. Então, a gente tem que ficar atento, porque os inimigos que Deus levanta obedecem, viu? Olha só. Porque se os inimigos não fossem obedientes a Deus, e são ávidos, a gente fica à vontade, a gente podia continuar desobedecendo, porque eles fogem do chamado, mas inimigos não fogem do chamado, viu? O inimigo, quando recebeu autorização para destruir tudo que era de Jó, meu amigo, foi de uma hora para outra. Menino do céu, foi só... Pastor, isso é muito sério. E um pouquinho mais atrás, se a gente for ver lá, Deus. lembrei agora a Torre de Babel, lembra que foi Deus que mandou o espírito da confusão das línguas, né? Vai lá! E ligeiro, você tá entendendo? Endoidou tudo, ficou todo mundo meio maluco, meio doido. E o senhor falando aí que Deus, 1, 2, 3 vezes cobrando Salomão, ele dá spoiler desse momento aí, em Provérbios capítulo 29. Vê o que ele diz aqui, ó. Leia. Desse momento aí, Diga aí, diga. Meu Deus. aquele que sendo muitas vezes repreendido, Meu Deus. endurece a Olha que cerviz, será quebrantado de repente, sem que haja cura. Esse é o texto aí. Ele está falando do que ele vivenciou. Tá vendo, Você pastor, tá que não falando precisa dele. fazer força, é só ler a Bíblia. Né? Não, eu tenho... Muitas vezes, muitas Só vezes. ler a Bíblia, querido, ler a É aquilo Bíblia. que o pastor João falou no começo. Meu Né? Deus. Deus fez Salomão passar por tudo isso. Para deixar para nós. Ou seja, e depois que ele passa, ele ainda escreve, olha, eu estou dizendo porque eu passei. O homem muitas vezes é repreendido e ele não entende, Deus quebra ele e deixa ele sem cura. Eu fui quebrado. Esse dia eu choquei o pessoal que estava comigo quando eu disse, meu irmão, o cara só vai pro inferno se ele quiser mesmo. Nos dias de hoje. Porque, pastor,
Eu aqui estou me sentindo como se eu estivesse numa mesa extremamente farta. Mas é mesmo. E perceba, pastor, o problema hoje não é falta de alimento, pastor, é falta de apetite. É verdade. As pessoas estão sem apetite. Isso é forte demais. Não querem comer o que Deus... Mas você sabe uma coisa? As pessoas comem menos em casa hoje, que comem muita tranqueira na rua. Então eles ficam enchendo o papo, numa linguagem bem de roça, que eu vim de roça. E as consequências dessa decisão inconsequente, qual é? Mal-estar. Né? Tudo justamente. Doenças que começam a aparecer. Isso aí. A gente pela já má alimentação. A gente já aprendeu, gente, que comida rápida não traz sustância. Traz. Hoje é a moda, comida rápida. Né? O fast food, né? Comida rápida. Não, tem que ser rápido. Não, sei lá, 2 horas de louvor, mais 10 minutos de palavra já é o suficiente. Sabe? A gente precisa entender essa questão da profundidade. Meu né? Deus. O pastor falou tremendo aqui, né? Hashtag, não é a comida que está faltando, é o apetite. Apetite. Entendeu agora? Espírito de biotônico, vem, cara. É isso. É isso aí. Então, o que acontece? Deus levantou um inimigo, né? Quer dizer, Deus. E aí levanta uma pessoa como perseguidor. E aí os inimigos obedecem. O inimigo não questiona. Mas Deus, Salomão é teu servo. Salomão é teu servo. Não. O inimigo vai. Não tem jeito não, que você falou de Jó. Foi lá e acabou com tudo. E não tem conversa, não quer saber se Jó é o homem. Não existe sentimento, não existe... Eu vou compartilhar um negócio com vocês aqui, uma vez eu ouvi do pastor Moisés. Eu achei ele tá bem idoso, né? Mas uma vez eu li ministrando, ele disse o seguinte: quando é que o homem chega no auge da maturidade? Aí todo mundo, vamos lá, vamos ver outra coisa. Eu já tô quase lá, não sei o que, é a morte. O auge da maturidade. Chegou lá, pronto, tá bom. Já deu, não tem mais. Não tem mais o que aprender. Porque se você chegar em um momento da vida que você dizer, estou pronto, não preciso mais aprender nada, então Deus, então maravilha. Então tem que tu fazer mais aí. Eu vejo assim em alguns pontos, por exemplo, ministerialmente, a maturidade no ministério é chamar ajuda de amigo. Bota mais 40 minutos aí. Maturidade do ministério, chama ajuda de amigo. Simples assim, né? Vai acabar a cota do mês. Simples assim. O dia que você aprender a chamar ajuda de amigo. Jesus não mentiu ali, né, pastor? Jesus não mentiu. Jesus não mentiu porque Jesus não chamou ele de meu amigo. Olha aí. Não, Jesus não chamou ele de meu Aqui amigo. vieste, amigo. Jesus chamou ele de amigo, mas não de meu amigo. Então ele é amigo de alguma coisa. Meu Deus. Olha aí. Então, o que é isso? É você entender que uma pessoa que está ali, que é do contra, ele é amigo. Mas de quem? Ele pode ser amigo do teu crescimento como pastor. Ele te faz crescer. Ele te leva para a oração. Uma pessoa que te leva a orar é o melhor amigo do propósito na sua vida. Vai empurrando, né? Ele vai te empurrando. Então Jesus chama ele de amigo. Aqui vieste. Aquilo ali foi uma oportunidade dele se redimir. Porque se ele fala, eu vim te trair. Se ele quisesse quebrar tudo ali, ao invés de beijar, ele chorava. Meu Deus, era mesmo. Entendeu? E ali começaria. Tem aquela pausa do silêncio, ele não fala nada, então depois Jesus vai e diz, vai o quê? Vai e faz o que já está proposto no Porque lá na parábola do pródigo fica bem claro quem é que beija, né? Ali fica claro quem beija e quem chora. Então o beijo é dele. Quem está precisando de misericórdia tem que chorar, não é beijar. É isso mesmo. Entendeu? Porque o que a gente mais vê é a gente que beija, mas trai, né? Mas deixa esse negócio pra lá. Isso aí é a próxima vez. Vamos deixar. Que a Dulce traiu por quem beija, né? Mas é uma viela da maturidade. É uma viela da maturidade. É uma viela então, da maturidade. o que aconteceu ali? Né, pastor? Então é você entender, dentro do ministério, é você entender que os perseguidores são professores.
Dentro de uma empresa, que eu estava falando com Glória a Deus. hoje, dentro de uma empresa, você tem uma empresa, tem um negócio aqui. Toda vez que estiver dando lucro, a empresa está crescendo e você está diminuindo. Quando começa a dar prejuízo, você cresce, ela diminui. As coisas erradas é para fazer a gente dar certo. Não existe nenhum ministério na Bíblia que deu isso numa ótica humana. Mais errado que o de Jesus. Não tem na Bíblia. Rapidinho para terminar. Vamos começar? Ele sai de lá vazio, não é? Está escrito que se esvaziou tudo. Isso é dar certo? Zero bagagem. Zero bagagem. Deixou tudo lá. Porque se ele vem com... Ele mesmo disse lá, olha, você está pensando, eles estão aqui querendo me prender, se eu fizer aqui um... Se eu der um assovio, miríades e miríades e miríades de anjos. Ele disse que era ele, os cabas caíram. Ele se esvazia. Ei, lá. Peraí, agora mexeu. Esquentou, velho. Glória a Deus. Eita, Jesus forte. Deus é bom. Aí ele vem por Glória a Deus, glória a Deus. virgem, uma mulher que estava acertada para casar. Tudo certo. Isso é para dar certo, um negócio desse. O noivo descobre que a mulher tá grávida sem ter deitado com ela. Que mistério aí? Tá errado. Aí ele fala, aí a mãe vai, Aleluia. aí vai nascer, não tem onde nascer, dá certo isso. Meu Deus. Aí nasce, depois que nasce tem uma lei para matar. Aí tem que fugir. Tem que fugir. Fugir, Cai tudo errado. meu irmão. Olha a cronologia aí. Aí vai, com 12 anos ele tem a liberdade religiosa, ele pode ir pro templo. Aí ele vai com 12 anos, abre o Bíblia, prega uma mensagem, arrebenta tudo de uma ótica humana, lógico. Claro. Arrebenta com tudo, todo mundo quer ouvir ele novamente, Deus pega ele, deixa 18 anos no isolamento. Anonimato. Depois de uma mensagem que deu certo. Eita glória. Os camaradas pregam, não dá nada certo, continua aí. E continua aí. Seguidores, milhares de seguidores. Pastor, isso é uma coisa tremenda. Porque inverteu a situação do reino, né? Essa ladeira, vai até aqui. O mistério do reino não é seguidores. Seguidores é para nós. Maravilhoso. Eu queria ter muitos seguidores. O negócio é Quanto discípulo. mais seguidores, menos esforço para tudo. Aleluia. Isso é maravilhoso. Os Eita seguidores Deus. é maravilhoso. Deixa Eita claro isso Deus, aqui, aleluia. gente. Agora, pro reino é segui-lo. Discípulos. E não ser seguido, né? E de fazer discípulos. Você tem 1 milhão de seguidores, deixou de seguir. Então vai lá, conduzirá e vai para o isolamento. Praticamente 18 anos isolado. Aí ele sai do isolamento, vai para uma festa e o vinho acaba. Quando ele chega. Tá lá. Ele chega. Vai comemorar. Vai. O livro tá grande, O mano. Bragilo já tá lá em cima. Vamos caminhando. Tem que botar marcha, tem que botar marcha nesse clube aí que tá. Não, se for falar o negócio aqui, vai longe. Ele sai eu acho que de Cafarnaum e vai passa na cidade do Glória a Deus. Monte. Em vez de ter festa, tem um velório, né? Melhor é o velório do que a festa. Já dizia Salomão. E aí vai. Vamos romper. Vai. Tá, vamos romper. Meu Aí Deus. ele chega numa ceia, não tem escravo. Porque tudo foi organizado para aquela ceia. Mas esqueceram do servo, do escravo, que tinha que ter para lavar os pés. É por isso que a preocupação na mesa, quem é maior? Pergunta aí quem é maior. Olha, se livrar daqui. meu Deus do céu. Como não tem um escravo, aí ele pega a toalha, a bacia, a água. Poucos querem servir, né, pastor? Eu sou o leão na cola dos Daniéis. Aí quebra os camaradas no meio, porque um olha pro outro e diz, rapaz, se esse aí é o menor, imagina Tá tudo tá. Eita, meu Não quero ministério desse jeito, não. Então lavar os pés de traidores. Amanhã ninguém se segura na ceia. Meu Jesus Deus. frustrado.
Meu Deus. É dar certo? Meu Deus. Ele sai dali, já perde um. O camarada trocou o coração dele, né? Tirou Jesus do coração e pôs o diabo. Diz a Bíblia que o diabo entrou ali. Perfeito. No coração de Judas. Pronto. Aí ele leva ali, mas ele leva 11 pro Getsemane. Daqueles 11, ele deixa 8 de fora do jardim ali. Deixa antes. Ele entra com 3 que ele formou para ver ele angustiado. A caminhada com os 3 já foi para isso. Lá no quarto, no quarto de Jairo, ele levou esses 3 para ver uma menina morta. Porque o que foge não é o milagre da menina ressuscitar, não. O que foge é ver uma menina morta. Como você lida com isso? Vai levar para o ministério? Ou vai esperar? Essa coisa de você esperar, acreditar que a menina morta vai ressuscitar, isso aqui foge. Nada com Deus. É por isso que tem muita gente que é milagre todo dia e qualquer vento tira ele. Porque ele não foi forjado. Foi forjado da menina morta. Então Jesus levou eles 3 para ver a menina morta. Jesus fez um deles andar sobre as águas, os outros assistiram. Mas foi para o monte da transfiguração. Jesus preparou eles 3. Quando chegou lá no Getsemane, no miolo, Jesus olhou para ele: minha alma está angustiada até a morte. Sabe o que os camaradas fizeram? Dormiram. Agora, você sabe que é você acabou de acalmar a tempestade deles. Eu acabei de acalmar a tempestade de vocês. Lembra que eu estava dormindo, vocês me acordaram e eu acabei a tempestade de vocês. Agora e a minha tempestade. Vocês foram dormir. Isso é dar certo o ministério desse? Aí está escrito lá, está escrito que meu Deus, está escrito todos. Aí agora vem uma coroa de espinho, sendo rei. Está certo isso? Zombaria. Escarnecido. Levado para uma cruz que era a pior condenação que existia, era de cruz, por causa do que representava. Aleluia. Máxima, punição máxima. E crucificado praticamente. Meu Deus. Praticamente nu. A vergonha, né? A vergonha. Ir para um túmulo. Isso é dar certo. Ninguém deu mais errado. Dentro de uma ótica humana. E ainda tem a frase: Deus meu, por que me abandonaste? A sensação do pai ter abandonado. É dar certo isso? Isso. E qual é o segredo de tudo isso? É que ele deu certo. Tudo pode dar errado para mim. Mas eu preciso dar certo. Ele aceitou. Lá no ministério. Ele aceitou. Lá no ministério. Getsemane. Pai, não seja feita a minha, mas a tua vontade. Eu não preciso entender, eu aceito. Lá no começo agora, que o senhor tinha falado. Glória a Deus. Aleluia! Você precisa dar certo naquilo que você faz, seja na vida secular, seja. Não importa se as coisas deram errado. Começou a empresa, fechou, quebrou, faliu, não tem problema. Você deu certo. Isso é o grande ensinamento. Isso é maturidade. Você entender que você precisa dar certo. Afinal de contas, você não vai com bagagem para o céu, quem vai é você. É forte, Brasil. Tudo vai ficar aí. Meu Deus. Meu pai do céu, já passou. Meu Deus, o tempo voou, rapaz. Parece 5 minutos aqui, né? Não, uns 40 minutos já avisou. Mas olha, meu Deus. Você que está nos vendo e ouvindo e nos acompanhando, não esqueça de se inscrever e de compartilhar esse conteúdo com outras pessoas que você ama. Talvez essas pessoas estejam no auge de tomar uma decisão que vai determinar o seu futuro. E eu tenho certeza que esse podcast vai ajudar você nessas decisões. Mas uma coisa é certa de tudo que vimos e ouvimos até agora. Não importa se Salomão deu certo ou errado. O que importa é que o maior modelo de todos, que é Jesus, deu certo. Adão falhou, Abraão falhou, Moisés falhou, Salomão falhou, mas Jesus não falhou. E é bom Ele é o nosso modelo. É bom lembrarmos
que ele, depois que ressuscitou, ele não voltou para ir na cara de ninguém. E você sabe que Jesus não matou ninguém. Se fosse eu, teria matado uns 4. Não é o que Jesus fez. A vingança. Jesus correu atrás de tudo que tinha dado errado. Nós chamamos eles. Foi atrás de tudo. Até o Tomé, quando ele chegou lá, Tomé não estava. Ele voltou 8 dias depois só por causa dele. E aí marcou Tomé com o quê? Com as marcas. É isso mesmo. Meu Deus. São pérolas. Guarda no teu bisaque sagrado. Junto daquelas 4 pedrinhas que restou. A de Golias ficou para trás, mas as 4 que ficou. Junta com essas aqui que vai dar certo. Isso aí é meu Deus. Essas 4 pedras. As 4, meu Deus. Aleluia. É isso aí, pessoal. Nós estamos. Vamos agora para o nosso momento de considerações finais. Mas eu espero em Cristo ter enriquecido o seu coração, vitaminado a sua alma com essa vitamina DC, que é a vitamina do céu, né? Vitamina D, que é uma vitamina extremamente importante para o nosso corpo, é a vitamina DC, vitamina do céu, né? Pastor, as considerações finais. A vitamina Deus manda do céu. Aí quem tem um paladar amargo senta a sopa de parafuso, né? A vitamina de prego, né? Mas olha, independente ou não, vai servir tudo isso aqui para a tua vida, tá? Que Deus abençoe fortemente. Compartilha, curte. O mais importante é o conteúdo. E você deu certo. Amém? Bora lá, pessoal. Finais. Eu termino louvando a Deus, né, por esse momento tão precioso. E lembrando de uma frase que foi dita aqui: processos são nossos professores. Então, aceite os processos, porque com certeza você vai chegar e vai dar certo. Pastor João Aguiar. Muito obrigado, um privilégio participar. Com certeza vai edificar muitas pessoas, como edificou todos nós aqui. Conosco. Fique em paz. A minha palavra é: fique em paz. Aceita o propósito de Deus. Continue com Ele. Fique tranquilo que vai terminar bem. Amém. E só para ficar claro aqui, eu vou estimar umas 4 vezes, porque tem mensagem aí até para dezembro, viu, pastor? Como sempre, eu quero encerrar o nosso episódio hoje agradecendo a Deus pela nossa audiência, por você, que é um dos motivos, né, de estarmos aqui. Mas lembrando e refletindo sempre sobre o propósito divino para a nossa vida, eu quero compartilhar com você algo que me impactou esses dias em um dos meus devocionais diários, aonde um pastor de uma grande igreja foi compartilhar a experiência dele com outras pessoas, e aí foi perguntado a ele: qual o segredo do crescimento, do sucesso que você tem ministerial? Qual foi o modelo, a sua maior motivação? Quais são as pessoas que lhe inspiram mais e tal? Ele disse: olha, a melhor receita que eu posso passar para vocês é ouvir a Deus e obedecê-lo. Eu fui impactado, porque eu imaginei que ele ia dar uma lista de razões, de modelos, de feitos, mas ele simplesmente resumiu dizendo: ouça a Deus e obedeça. Amém? Então faça isso. Como Jesus aconselhou, vá ao quarto, tranque-se, fale com seu pai em secreto, e ele, que te conhece melhor do que ninguém, até mais do que você mesmo, vai saber exatamente como lhe orientar e como lhe aconselhar. Que Deus em Cristo abençoe sua vida, fique na paz de Cristo e até o próximo episódio do AbaCast, em nome de Jesus. Um abraço. Deus abençoe. Amém.